A vinculação, podemos dizer que é um conjunto de comportamentos e de expectativas que se estabelece entre a mãe e o filho ao longo dos primeiros tempos que a criança ou barra bebé está a se desenvolver. Ou seja, a vinculação que se estabelece entre mãe e filho, normalmente é mãe, contudo pode ser algum outro cuidador, permite que a criança se sinta bem e permite também a mãe ter algum prazer nesta relação, sendo recíproco. Ou seja, é como se fosse o estabelecimento de um vínculo emocional com expectativas daquilo que se pode esperar da mãe e vice-versa. A partir desta vinculação, então a criança pode sentir-se segura, por exemplo, quando a mãe está presente, quando ela faz o seu trabalho. Esta relação é prazerosa no duplo sentido porque ela permite tanto a mãe tanto quanto o bebé, o filho, terem prazer nessa relação. Por exemplo, através das trocas de olhares, através do estabelecimento do cuidado. Isto dá prazer tanto à mãe, tanto quanto ao bebé, que os dois sentem-se bem com aquela relação. Também, este vínculo permite perceber à criança, barra bebé, ou bebé se preferirem, o que é que ele pode esperar destas figuras de vinculação. No sentido em que se ele pode esperar das pessoas próximas que cuidam dele uma base segura que cuida dele e a posterior para ele explorar o mundo, ou então, se não, em situações que se quer evitar. E a vinculação foi primeiramente explorada por Bowlby, na psicologia do desenvolvimento, que é isto que nós estamos a abordar hoje. E ela foi a posterior desenvolvida e construída sobre ela por Mary Ainsworth. Baseado também neste trabalho da vinculação, ela, através das suas observações e experimentos, ela conseguiu estabelecer 3 tipos de apego que advêm através da interação com a figura de vinculação, ou com as figuras de vinculação, porque podem ser várias, ao longo do desenvolvimento da criança barra bebé. Há um experimento muito conhecido associado a Mary Ainsworth, que eu costumo chamar-lhe o paradigma da figura estranha, ou há quem lhe chame a tarefa da figura estranha, que foi este experimento, pelo menos normalmente associa-se a este experimento, permitiu estabelecer estes 3 tipos de apego que refletem-se na vida adulta. Que no caso a tarefa era o bebé estar numa sala, deixava-se o bebé estar na sala algum tempo e de seguida entrava a mãe. Depois entra uma figura estranha, que o bebé não conhece, e analisa-se as respostas do bebé ao longo das seguintes interações. Quando a mãe sai e fica apenas o bebé ou a criança e a figura estranha, quando a mãe volta, verificando como é que a criança reage também, há diferentes variações do que é que se pode fazer aqui. Podem sair as 2 pessoas também. Pode haver momentos que a figura estranha sai e fica só com a mãe. Há todo tipo de variações. O que importa perceber aqui, além dos 3 tipos de apego que vou falar de seguida, é o seguinte, é que a criança, ela para conseguir explorar o ambiente à sua volta, ou seja, para conseguir brincar com os brinquedos, estão também nesta situação da figura estranha, para ela explorar o mundo no sentido de brincar, gatinhar para ver o que é que está à volta, explorar o mundo. Relembrando que este tipo de tarefas é importante para elas desenvolverem a sua psicomotricidade, entre outros tipos de habilidades que é necessário um bebê desenvolver. Por isso é que eles brincam, exploram, agarram às coisas, veem com uma cadeira, outros objetos, como se fosse uma coisa por aí além, cheios de espanto. Isto é muito importante para eles, não é? Estão a absorver o mundo. E é importante a criança ou o bebê ter aquilo que se chama um estilo de apego seguro, que no caso é o bebé confia na mãe, quando a mãe lhe indica que está tudo bem, dando a comunicação à criança de que ela pode explorar o mundo, de que o mundo está seguro. Porque um dos comportamentos que o bebé ou criança pode fazer enquanto está a explorar, quando sente medo, por exemplo, ou quando quer obter algum tipo de permissão para perceber se é possível explorar o mundo com segurança, é olhar para a mãe. Então a criança pode olhar para a mãe e se a mãe lhe devolver um sorriso ou algum tipo de comunicação de que está tudo seguro, contrariamente, por exemplo, a uma cara de repreensão ou de indicar para vir ter com ela, por exemplo, a criança se sente segura para então explorar o mundo à sua volta. Então a mãe, ou a figura de vinculação, porque pode ser a mãe, tanto como um cuidador, que a criança conhece bem, serve como base segura para a criança explorar o mundo.
Porque ela confia que se a mãe lhe deu aquele sinal positivo de que o mundo é seguro, então ela confia na mãe e explora. E na sua exploração do ambiente, quando ela sente que por algum motivo deve voltar a fazer contacto com a mãe para perceber se é ok ela continuar a se explorar, pedir-lhe algum tipo de feedback, implicitamente é isto, então a mãe dá esses sinais de confiança, ou então não, para voltar para ela, por exemplo. Este paradigma é interessante porque deu para perceber como é que as crianças respondem quando a mãe sai e ficam com uma figura estranha. O que a priori podemos dizer que estabelece, ou pode estabelecer algum tipo de medo em algumas crianças, ou respostas semelhantes, afinal ela está com uma figura estranha. A mãe foi embora. E então, no estilo de estas crianças, este experimento foi feito daquilo que eu me recordo entre os 8 meses, acredito, até aos 24, sensivelmente. Acredito que é esse o tempo, depois vou verificar. E então, eles verificam como é que é a reação do bebê quando a mãe sai e quando a mãe volta. E o interessante é que as reações, que já vou falar um pouco mais sobre elas, permitem estabelecer 3 tipos de apego para com a mãe. Que foi o tipo de apego seguro, ou vinculação segura, se quiseres, que a criança confia na mãe e se sente seguro com ela. A mãe é o porto seguro. A mãe dá feedback positivo para a criança avançar ou explorar o mundo, ou indica-lhe de alguma forma, não verbal ou até verbal, que está tudo bem. E a criança confia na mãe e explora o mundo. E este é aquilo que se quer, porque este modelo este modelo de que a criança estabelece daquilo que pode esperar da figura de vinculação, das pessoas próximas a ela, que lhe são importantes, vai influenciar a forma como, mais tarde, o adolescente ou adulto se sente nas suas relações. Por exemplo, se pode confiar na pessoa com quem está a estabelecer uma relação ou não. Isto virtualmente influencia tanto relacionamentos amorosos, como de amigos, colegas, pode virtualmente ter um impacto em todas estas áreas, em todo tipo que é estabelecimento de relações afetivas ou de proximidade, influenciando as expectativas, aquilo que pode contar com o outro, que no caso nós queremos que seja um estilo de apego seguro. Eu posso confiar no outro e eu não tenho que duvidar do outro. Eu acredito que o outro quer o melhor para mim e eu quero o melhor para ele. Isto é aquilo que virtualmente se quer. E também os estilos de apego eles podem mudar ao longo da vida. Ou seja, alguém pode ter um estilo de apego seguro e mais tarde, através da experiência de vida, vir a ter um inseguro, evitante ou ambivalente/resistente. São essas as outras 2 categorias. Seguro, ambivalente e evitante. Dá para referir-se de outra forma, contudo ambivalente e evitante, para manter simples. Parece-me bem. Parece-me bem. No caso, o estilo de apego de evitante, neste paradigma, e também já vou falar como é que impacta na vida adulta, é aquele que evita a mãe no sentido de evitar estabelecer algum contacto com ela. Ou seja, esta criança, neste paradigma da situação estranha, ela privilegia o comportamento de exploração sobre o comportamento de vínculo com a mãe. Ou seja, aqui, de uma forma redutora, é como se ela não quisesse saber da mãe, porque ela está preocupada em explorar. É como se a mãe não lhe dissesse muito, de uma forma bem redutora e de fácil compreensão. E então ela procura explorar e privilegia esse comportamento sobre o comportamento de vinculação com a mãe. Ou seja, esta pessoa tem menos comportamentos de procurar perceber se a mãe diz que está tudo seguro para ela continuar a explorar. Ela demonstra níveis baixos de ansiedade, esta criança, e também podes pensar na vida adulta. Deixa-te levar pela imaginação, porque isso é bom para teres um mapa, para compreenderes o que é que se pode estar passando nas tuas relações. Embora isto não deva ser olhado de uma forma categórica, na minha perspectiva, porque nós podemos fluir. Pode haver relações que temos um estilo de apego mais seguro, pode haver outras relações que temos um estilo de apego mais evitante. Por isso, isto oscila. Nada é um padrão categórico preto e branco, tal como no comportamento humano. Por isso é que eu recomendo usar a imaginação para criar uma espécie de um mapa fluido. Então, este evitamento, ele demonstra baixa ansiedade. Contudo, é o que ele demonstra. Não quer dizer que ele não esteja a reprimir essa ansiedade, que pode acontecer na vida adulta. O indivíduo ter ansiedade, contudo, reprimi-la também. E então ele demonstra este tipo de comportamento de privilegiar a exploração sobre o vínculo afetivo. Contudo, isso não é necessariamente bom. Afinal, nós não queremos ser adultos que entramos numa independência defensiva.
ou que reprimimos a nossa ansiedade, correto? Nós queremos confiar no outro e deixarmos lá pela emoção e consciência de estar a sentir o outro e ele a nós e deixarmos lá por essa química. Por exemplo, estes dois estilos, podemos considerar que são inseguros, eles podem se traduzir neste tipo de comportamentos, de um distanciamento emocional, a pessoa não está tão facilmente disposta a conectar-se emocionalmente com a outra, evitando fugir dessa conexão emocional, procurando apenas fazer outro tipo de comportamento de exploração, podemos dizer assim, de fazer as suas tarefas, olhar para o mundo de uma forma muito objetiva, neste paradigma dentro das relações emocionais que eu estou a dizer. Porque é um certo modo defensivo, ok? E depois temos o outro que é o comportamento, o tipo de apego ambivalente. E este do ambivalente, há uma espécie de empancamento entre as duas, no sentido de exploração e de vinculação. Normalmente este é causado por cuidados inconsistentes. Ou seja, ele não sabe o que esperar da mãe, não sabe o que esperar da figura paternal, da pessoa que cuida dele. Isto pode ser devido a mães que estão muito atarefadas, por exemplo, e não conseguem dar atenção a 100% ao bebê e estão ali apenas baloiçam, mas não estão a fazer contacto ocular, não estão 100% presentes, deixando a química fluir entre elas e os bebés. Estão do mesmo presentes, sendo inconsistentes, não conseguindo dar a resposta consistente para com as necessidades do bebê. Por exemplo, ele chora ou faz certo tipo de comportamentos padrão e vai tendo respostas inconsistentes. Ele não consegue perceber qual é que é o comportamento que há de esperar da figura de vinculação. Então é ambivalente. Ele tem uma espécie de hesitação no comportamento de exploração porque ele sente que não pode confiar a 100%, por assim dizer, na mãe. Está naquelas duas. Exploração, olha para a mãe, para ver se está tudo ok e se ela pode avançar para a frente, no comportamento de exploração. E neste aqui prevalece, maioritariamente, o comportamento de vinculação. Ou seja, neste paradigma, a criança, ela procura mais procurar estabelecer esse vínculo com a mãe de contacto, para perceber se está tudo bem e se pode avançar e explorar o mundo, acima da exploração. Só que não é o ideal, porque é uma espécie de... Ela não sabe se pode avançar, do género, mas será que posso? Mas será que posso, mãe? Está numa hesitação, é quase como se ela não consegue confiar na mãe para avançar para a frente, abraçando a exploração de uma maneira que é segura e independente, autónoma. Eu posso explorar o espaço porque sei que é seguro, porque tenho um estilo de apego seguro com a minha mãe. Ele não sabe, é tipo, ele disse que sim, mas será que sim? É que no passado ele disse que sim, mas depois afinal parecia que não. Houve assim uma ambivalência ou inconsistência nesses tratos parentais. E então, se há um tipo de prevalência do comportamento de vinculação, a criança não vai explorar tanto o ambiente, não vai desenvolver tanto algumas habilidades tanto quanto poderia desenvolver, como é evitante, porque ela não vai desenvolver tão facilmente competências socioemocionais, potencialmente vão ser mais impulsivas cognitivamente, podem não conseguir se regular tão facilmente as suas emoções, entre todo o tipo de problemas ou desafios psicológicos que podem advir daí. Também é possível fazer o caso hipotético de que crianças com este estilo de apego mais inseguro poderão ter mais dificuldades até de explorar o mundo na vida adulta. O que é explorar o mundo na vida adulta? Pode-se dizer que explorar o mundo na vida adulta será, por exemplo, experimentar avançar com um projeto para ver no que é que dá. Havendo um medo exagerado, por exemplo, para então avançar com este tipo de comportamentos que são advindos do próprio. Então há todo o tipo de correlações ou de hipóteses que se pode traduzir isto na vida adulta. Afinal de contas, dando continuidade ao exemplo, se o indivíduo não confia que os seus pares, amigos, namoradas ou colegas estão lá para o ajudar ou são um porto seguro no caso de ele falhar, vai ser mais difícil para ele se explorar, vai ser mais difícil para ele se expor, vai ser mais difícil para ele fazer palestras em público, de falar, vai ser mais difícil. Afinal, o modelo que ele tem daquilo que esperar sobre as relações próximas não é algo que ele se sinta 100% positivo e bem. Então estas experiências nos primeiros anos iniciais de vida vão modelar aquilo que a criança pode esperar dos seus relacionamentos futuros, tanto como aquilo que ela deve dar e aquilo que pode receber, ok? Está a criar um modelo. E isto vai se rever depois nos relacionamentos que ela vai ter na vida adulta. Ou pode, uma grande probabilidade que sim. E então, é interessante procurar perceber os nossos estilos de apego na vida adulta para os melhorarmos. Porque o normal ou o ideal seria nós conseguirmos confiar no nosso parceiro ou parceira. Seria nós estarmos confortáveis para nos abrirmos e não estarmos
emocionalmente longínquos. Seria normal nós não sentirmos hesitação ou dúvidas sobre se o outro nos ama ou se gosta de nós. Seria normal não sentir dúvidas sobre a possibilidade do outro me abandonar. Ou seja, eu devia estar confiante de que o outro não me vai abandonar, nem sequer pensar sobre isso. Neste âmbito, há um livro, para quem se quiser aprofundar sobre isto, porque isto impacta muitas relações, que é o Emotionally Attached. Acho que é este. Emotionally Attached, ou Attached, é esse mesmo, em inglês é esse, Attached, cujo link está na descrição. Okay? E ele ajuda a compreender ainda mais aprofundadamente estes estilos de apego, quais é que são os impactos que podem ter nas relações, que já dei aqui algumas nuances, consegues imaginar facilmente como é que isto se pode repercutir em outro tipo de comportamentos. Insegurança, desconfiança, tanto para com o outro, tanto como eu percepcionar isso do outro, mesmo quando ele não tem esses comportamentos objetivamente falando. E ele também, esse livro, ajuda a como mudar estes estilos de apego. Também vou deixar na descrição o link para um teste de quiz para procurares perceber qual é que é o teu estilo de apego neste momento, na vida adulta. É um teste que foi projetado por um professor da Universidade de Illinois, Chris, e está disponível para toda a gente fazer. Não serve de diagnóstico clínico, é apenas uma ferramenta para exploração e obter potencialmente alguns insights. Informativo. Por isso, usa e abusa e diz-me aí nos comentários qual é que foi o estilo que deu. Os estilos de apego podem mudar ao longo da vida. Alguém de seguro em infância pode passar para seguro e vice-versa. O que é que vai influenciar isso? As experiências que a pessoa tem com relações. Alguém tinha um estilo seguro, contudo teve um relacionamento abusivo, uma experiência altamente prejudicial para a própria pessoa no relacionamento. Isto pode mudar, fazer as pessoas mudar o seu estilo de apego. Também, quem está num estilo inseguro, também pode passar para o seguro. Por exemplo, através de uma relação de aceitação incondicional, proximidade e de apoio muito forte. E nestas questões, eu acredito que é importante realçar, porque isto pode ser, por exemplo, a um nível de não verbal, porque afinal toda a gente pode argumentar que aceita o seu parceiro ou parceira incondicionalmente e que apoia incondicionalmente. Contudo, há outras nuances que também influenciam aqui. Por exemplo, o não verbal. A pessoa pode estar mais alerta, mesmo sem se aperceber, para uma discordância entre o verbal e o não verbal. E isso não quer dizer que se a pessoa tiver discordância, que não acredite naquilo que está a dizer. Contudo, há pessoas muito mais sensíveis a este tipo de alinhamento entre o verbal e o não verbal, ou desalinhamento, e então mais facilmente podem fazer esse tipo de interpretações. Então o cérebro mais facilmente entra para dúvida e questionamento. Será que eu sou amado? Será que o outro gosta de mim mesmo? Será que eu vou ser abandonado? Eu por vezes questiono-me se algum dia o outro me vai abandonar. São questões típicas, clichês, mas muito importantes de se perceber. Quem tem esta vinculação insegura. É vice-versa, tanto do próprio sobre o outro, como a percepção do outro sobre o próprio. A percepção que este tem sobre a percepção que o outro tem. Por isso eu acredito que se deixares lá pela imaginação, consegues compreender bem este mapa, que é fluido, nada é bem categórico, como eu partilhei. Esta aceitação incondicional não é só com palavras, mas também tem a ver com aquilo que a outra pessoa percepciona como aceitação incondicional, ou aceitação extremamente positiva. Estas figuras podem ser cuidadores, professores, colegas, relacionamentos amorosos, e chamam-se pontos de inflexão. Vamos dizer que a pessoa estava num vínculo inseguro, teve um ponto de inflexão que fez mudar para um mais seguro, mais confiante. Acredito que tens aqui já uma boa base para compreender o porquê de te sentires bem ou de estares a passar alguns questionamentos nos teus relacionamentos. Isto é uma variável que influencia ou que pode ainda estar hoje a influenciar. Também é bom dizer que isto não é categórico no sentido de causa e efeito. Afinal, há outros motivos que podem levar a pessoa a ter algumas atitudes e comportamentos ou perguntas parecidas à que eu partilhei aqui. Contudo, é um bom mapa para conseguirmos compreender o porquê de termos algumas dúvidas na vida adulta. Podemos ter tido algumas experiências em infância que nos fazem termos o comportamento que temos nas nossas relações. Posto isto, caso queiras um psicólogo para tratar da tua saúde mental, podes-me enviar mensagem que eu reencaminho-te para um. Eu sou estudante, ainda não sou psicólogo, contudo tenho contacto com vários psicólogos que posso reencaminhar-te para lá. Caso queiras apenas um acompanhamento de desenvolvimento pessoal, podes contar comigo, aderindo ao Patreon. Também temos a Escola para Adultos, podes entrar nela, se caso queiras falar sobre a tua experiência com a tua vida mental e psicológica. À vontade, podes conversar sobre as tuas experiências com pessoas que te vão apoiar. Também, lá tens outro tier de perguntas e respostas, onde eu faço uma resposta diretamente à tua pergunta semanalmente. Podes apoiar o canal e sempre me estás a ajudar a continuar com esta produção de conteúdos. O livro e todas as referências estão na descrição. Obrigado, um abraço, até à próxima.